a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Se penetrar, se deparar, se conhecer, se aceitar e melhorar e florescer, frutifica para ajudar Jesus por seu sorriso amar. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Renunciar a todo orgulho, ao egoísmo, vivenciar o amor de Deus e cultiva a humildade, se respeitar, se amar amando ao seu irmão. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Sem Jesus. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Renunciar a todo orgulho, ao egoísmo, vivenciar o amor de Deus e cultiva a humildade, se respeitar, se amar amando ao seu irmão. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Não é tarefa fácil, não. Não é tarefa fácil, não. Jesus, aqui estamos mais uma vez em seu nome, pedindo a Ti que possa envolver a cada um de nós e possamos, Senhor, ter uma boa noite de estudo, trabalhos dentro dessa casa e que Tu possas envolver a nossa irmã responsável pelo estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Nós convidamos a nossa irmã Rosângela parar a divulgação da nossa aula. Graças a todos, queridos irmãos. A obra que nós trazemos para apresentar hoje, para sugerir, que possamos ler, é o livro Quem Tem Medo da Morte, do autor Richard Simonetti. Richard Simonetti é um autor que tem uma característica muito interessante, que é de nos trazer uma leitura sempre leve. Os livros dele têm um toque de leveza, de graça, e ele nos aborda nesse tema. Ele aborda a questão da morte, e a questão do medo. Eu estava assistindo um seminário com ele falou que justamente a questão que mais faz com que a gente nem toque no assunto, a maioria das pessoas, é o medo. Porque a morte em si é algo natural nosso. Nós sabemos, nós nascemos, crescemos e morremos, é natural. E deveria ser um sentimento natural para nós, mas nós, pelo medo, que é um sentimento que nos entrava, é o
desconhecimento faz com que a gente nem toque no assunto, né? E ele traz várias histórias com vontade, com devido respeito, mas com leveza, sutileza e muito agradável. O livro que eu trouxe para mostrei, mas esse aqui é uma capa bem antiga, né? É uma edição bem antiga. E eu recebi de uma amiga, não sei se vai dar para todos ver, mas quem quiser ver, eu posso emprestar o celular. É a nova capa, tá dando para ver daí? É um rosinha bem bonito. Tá tudo bem? Quem quiser mais perto, depois vê comigo aqui o celular. É uma capa bem bonita, com um desenhozinho, e justamente é uma das abordagens de Richard, que é a questão de um ente querido doido para ele, né, já pronto no seu momento certo, e pessoas queridas segurando ele a todo custo, ou pela perna, outro pelo pescoço, outro pelo braço, e o pobre espírito sem conseguir se desligar, tá bom? E é assim que ele aborda o assunto com leveza, com sutileza, com graça, com respeito ao nosso sentimento, é claro, com todo o respeito, mas consegue dar essa leveza ao assunto. Muito obrigada, queridos amigos. Fiquem em paz. Então, agora nós passamos a parte mais importante do estudo da noite, convidando a nossa irmã Ana Rosa, que é da Fraternidade Espírita Ramatiz, situada na rua Amélia Rosada, 455 Itajaí. Estamos iniciando o 7º mês do projeto educativo doutrinário da forma íntima, questão de urgência. O tema de hoje, sem o conhecimento de nós mesmos, não há reforma. Que nós possamos vibrar com a nossa irmã. É uma alegria imensa estar aqui, é uma honra, e sempre ver os rostinhos conhecidos, né, que a gente está aí no movimento, sempre trabalhando junto. É a primeira vez que eu venho fazer exposição aqui nessa casa. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. É muito alegre de estar aqui. E principalmente falar de um tema como esse, né? É um tema que é antigo, veio desde sempre, nós estamos sempre em busca desse conhecimento de nós mesmos, e quem não está, por favor, comece já. É tarefa, hein? É tarefa que não pode ser adiada. E aí, a gente vem caminhando aí desde a antiguidade, sempre querendo esse caminho, encontrar esse caminho de ser feliz. Dá para ser feliz? Será que dá para ser feliz? Nesse caminho aí na busca da felicidade, a gente encontra dor, a gente encontra sofrimento, e a gente se questiona muitas das vezes por que nós sofremos, né? Por que nós passamos pela dor? E mesmo aqueles que encontram os motivos, muitas das vezes também não conseguem atingir esse objetivo, que é de ser feliz. A gente, será que é possível? A gente fica se perguntando. Eu conheci uma senhora que sempre falava isso. A felicidade, aqui a gente não veio para ser feliz, não. Essa história de amor, ser feliz, isso não é para aqui, né? Para a gente da terra, não. E a gente pergunta, será que não é possível ser feliz? É possível deixar de sofrer? Então são questões que a gente vai conversando, vai caminhando, vai refletindo, né? Vai abordando aí. Quem sabe no final dessa conversa aí a gente chega numa conclusão, né? Então, senhores e senhoras, nós somos viajantes, né? Viajantes milenares, vemos viajando aí. É muito interessante, a gente descobre planetas, estrelas, nessa viagem aí pelo universo. Mas a gente não faz a descoberta que seria a mais simples, que é essa viagem para esse universo íntimo, essa viagem interior, essa viagem para o nosso conhecimento. Conhecimento de quem? Do vizinho? Não, conhecimento de nós mesmos.
A gente vai sempre para fora, buscando respostas, buscando soluções, buscando caminhos para fora e se esquece de fazer essa viagem para dentro. Todos nós somos criados, temos o mesmo ponto de partida, criados simples, ignorantes do bem e do mal, e seguimos a caminho da luz, de existência em existência, e fazendo as nossas escolhas. E nem sempre essas escolhas são as melhores, não é isso? Às vezes são escolhas equivocadas e que nos afastam do Pai, nos afastam do Criador. E Ele, como todo Pai amoroso, nos envia para essa viagem incrível, cheia de oportunidades de crescimento, cheia de recursos, para que a gente cresça, progrida, evolua, vá de volta para o seu seio. Mas nem sempre a gente consegue esse objetivo fácil. A gente se distrai muito, fica muito distraído com várias coisas de todas as espécies e a gente não alcança o nosso objetivo. Então, nós somos enviados nessa viagem fantástica, eu acho fantástica essa pedagogia de Deus, que nos envia sempre às escolas para o aprendizado e na volta ele pergunta: meu filho, o que você aprendeu hoje? Né? Então, estão me ouvindo aí atrás? Muito bom! Então somos enviados a essa viagem fantástica, desembarcando numa estação chamada Terra. Estação Terra. Atenção, senhores passageiros, atenção, oh, atenção, 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 senhores passageiros, com destino ao planeta Terra. Queiram estar munidos do seu plano reencarnatório, apertem os cintos da vigilância. Boa viagem. Atenção, prestem muita atenção. Atenção, atenção, não é passeio. Atenção, não é distração. Atenção, também não é castigo. Atenção, prova ou inspiração. Atenção, prestem muita atenção. Atenção, atenção, trazemos muitas drogas. Atenção, necessárias ou não. Atenção, se livre das mazelas, aprenda a lei de ação e reação. Atenção, passagem ida e volta, não importa se você gosta ou não. Atenção, atenção, prestem muita atenção. Atenção, atenção, nosso meio é curto, feito lá na outra dimensão. Atenção, cultive as virtudes, é o que conta na sua evolução. Atenção, turistas passageiros viajando, buscando a perfeição. Atenção, caridade é o bilhete. Atenção, polêmica a oração. Atenção, prestem muita atenção. Atenção, atenção, senhores
queridos passageiros, chegamos ao final da nossa viagem. Desvencilhem-se do egoísmo e do orgulho, afastem o cinto da fraternidade, envolvam a estrada. Atenção, senhores passageiros, atenção, prestem muita atenção, muito amor no coração, atenção. Essa viagem que nós fazemos, enviados aqui pelo Pai para o nosso aprendizado, e a gente se distrai. Para uns é escola, para outros é o hospital, para outros é cárcere. Eu sempre gosto de pensar que a gente veio aqui para a escola, né, gente? Para aprender. Viemos aqui para aprender. E Ele, como Pai amoroso e bom que é, como todo pai e mãe é, né? Todo pai e mãe quer que seus filhos aprendam, exercitem, né? Sejam cidadãos do bem. Então Ele, como Pai amoroso, nos envia aqui nessa viagem para que a gente aprenda e pratique. Então esse conhecimento aliado à prática vai nos transformar e nos dar os recursos para que a gente seja melhores a cada dia, para que nós sejamos melhores a cada dia. E a gente, muitas das vezes, não, como eu já falei, não atinge o objetivo, porque se distrai com as coisas do mundo, com os problemas, com os desastres, ou com as alegrias em excesso, com os prazeres, e se esquece do objetivo maior. A gente não veio aqui a passeio. E quando a gente sofre também não é castigo. Nós viemos aqui para evoluir. E nessa escola chamada Terra, nós vamos alcançar aqui todo o conhecimento possível aliado à prática. E aí, para que a gente consiga o quê? Um passaporte para esse mundo, para um mundo melhor. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. Não é mundo feliz. Nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações. Nós estamos mundos regenerados, eita nós. Mundos ditosos, felizes, lá onde eu não alcanço mundos celestiais. Então, para a gente conseguir esse passaporte, a gente tem que fazer alguma coisa, porque se a gente não fizer absolutamente nada, nós vamos, na melhor das hipóteses, permanecer aqui, não é mesmo? E aí, a gente vem, e nessas idas e vindas, da casa do Pai à escola, idas e vindas, e sempre tentando aprender algo mais, que são as vidas sucessivas, que nada mais é do que a reencarnação. A cada reencarnação, uma matéria nova, a cada reencarnação uma tarefa nova, e a gente precisa vencer. E qual o objetivo disso? Qual o objetivo da encarnação? É evoluir, não é? Progredir. Mas como é que a gente evolui? Como é que a gente progride? A gente precisa combater o mal. E o que é o mal? Tem gente que não sabe o que é o mal. O que é o mal? O mal é a ausência do bem, assim como a sombra é a ausência da luz. Ora, matematicamente falando, se eu estiver no bem, fizer o bem, quiser o bem, eu não vou ter o mal em mim, não é isso? Mas é fácil assim? Não é fácil. Então, o mal só existe em nós justamente porque nós não conseguimos nos preencher de bem. Assim como existe a sombra, porque não existe luz suficiente para dissipá-la. E por isso nós temos sombras em nós, que são as nossas imperfeições. São os males, os malefícios que nós carregamos, as nossas imperfeições, nossos defeitinhos que nós carregamos e que nós estamos ali na luta dia a dia. Para quê? Para combater, Porque foi isso que Kardec falou, é combater, domar essas más tendências, esses hábitos, essas manias que dificultam a nossa vida. Porque se a gente estiver na luz, a gente não está na sombra. Logo, justamente a gente tem o mal em nós porque a gente ainda não conseguiu alcançar todas as virtudes possíveis. A gente ainda não consegue fazer só o bem.
Como Paulo falou, né? Aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. E por que acontece isso? Essa dicotomia que existe em nós, essas forças contrárias que habitam em nós. Nós temos forças antagônicas que lutam, né? Aquilo que eu quero fazer, eu sei que é o certo, mas eu não consigo. Mas aquilo que eu não devo, olha eu lá fazendo de novo, né? Então essa dicotomia, essas forças contrárias que nós possuímos, todos os seres humanos possuímos. Então como é que eu consigo esse passaporte para um mundo melhor? Só tem uma forma, é fazer a reforma íntima. Reforma íntima, né? O que é reforma íntima? É combater esse mal que é em nós, adquirindo que as virtudes que eu ainda não possuo. É muito interessante isso, e Kardec falou sobre essa questão, né, de domar. Domar, eu tenho que domar. Domar não é uma coisa fácil, porque se doma aquilo que tem uma força impetuosa demais. Algo que eu tenho que imprimir uma força mais do que comum, porque senão o estrago está feito. Imagine um cavalo selvagem, solto, o estrago que faz, não é isso? Assim são as nossas emoções desenfreadas. Se nós não aprendermos a lidar com elas, a reconhecê-las e a domá-las, né, dar um direcionamento novo, elas fazem um estrago danado. A nossa vida é uma vida de relações. E aí Kardec perguntou aos espíritos: qual o meio prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar e resistir à tentação do mal? Qual o meio prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar e resistir à tentação do mal? E qual foi a resposta? Conhece a ti, conhece a ti, conhece a ti mesmo. Conhece a ti, conhece a ti, conhece a ti mesmo. E para não esquecer, qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar e resistir à tentação do mal? Conhece a ti, conhece a ti, conhece a ti mesmo. Conhece a ti, conhece a ti, conhece a ti mesmo. Questão 919. Questão 919 do Livro dos Espíritos. É um trabalho maravilhoso do Nando Cordel, musicando o Livro dos Espíritos. E aí Kardec perguntou isso. E Santo Agostinho respondeu, deu essa resposta. Um sábio da antiguidade, Volo diz. Quem é esse sábio da antiguidade? O nosso precursor do Espiritismo, Sócrates. Então ele falou, um sábio da antiguidade, Volo diz. E ele repetiu. Ele não só falou, como ele deu um roteiro. Olha isso, ó. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha isso aí, passar em revista tudo que nós fizemos durante o dia. É a forma que a gente tem de dar esse pontapé inicial, porque a chave, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso, desse progresso moral, desse progresso espiritual. Se a gente não começar a fazer isso, a gente não consegue encontrar a tal da felicidade. Porque para eu encontrar a felicidade eu preciso reformar, mas para eu reformar eu preciso me conhecer. Imagina a nossa casa material. A gente pede lá um arquiteto, um engenheiro para fazer a reforma da nossa casa. Olha, a gente vai lá no escritório dele e fala assim, eu quero reformar a minha casa. Você faz? Ele, não. Primeira coisa, eu preciso conhecer. Eu preciso ir lá conhecer a sua casa. Né? Nossa casa é assim. Ao longo do tempo, a gente cria família, constrói casa, né? Em geral são casas enormes para acomodar todo mundo, não é isso? Mas ao longo do tempo, os filhos se vão ter suas vidas, a gente envelhece, a casa fica grande,
As donas de casa que sabem, fica difícil limpar um casarão, né? Fica difícil, aí vai deteriorando, uma telha que quebra, uma infiltração aqui. Então precisa de manutenção, precisa de reparo, precisa de reforma. Aquela casa já não se ajusta mais à minha necessidade atual. E com a nossa reforma íntima é a mesma coisa. Ao longo do tempo, nós também precisamos nos ajustar. Porque aquilo que a gente acreditava lá atrás, aqueles hábitos que eu tinha lá atrás, hoje já não fazem mais sentido. Eu já entendo que a Terra é redonda, ela não é mais quadrada. Eu já entendo que não preciso de intermediário entre eu e Deus, porque Ele me conhece. Entende? Aquelas crenças lá atrás, que vinham e faziam parte do repertório dos nossos comportamentos. Então, entender que já não se ajusta mais. Então, eu preciso fazer essa reforma. Mas como fazer essa reforma? Eu preciso entrar na primeira fase do processo. Eu preciso descobrir o que me atrapalha. Porque a nossa vida sempre foi, é e sempre será uma vida de relação. Nós não somos criados para ficar isolados. Nós precisamos estar convivendo uns com os outros, porque é na convivência uns com os outros que a gente vai se burilando, na diferença, na contrariedade. Então preciso descobrir em mim o que me atrapalha, quais são os comportamentos que trazem mal-estar, o que eu faço que incomoda o outro, o que o outro faz que me tira do sério. Eu preciso descobrir as minhas mazelas, as minhas imperfeições. Porque senão, todas as vezes que aquela criatura X vier falar comigo, ela vai resultar na mesma situação. Eu vou destrambelhar, vou sair do equilíbrio, a gente vai discutir. Então eu preciso saber por que aquela pessoa mexe tanto comigo. A Joana fala muito isso. Se o comportamento do outro serve para te informar, show de bola. Serve para te informar. Mas se está me incomodando, por que me incomoda? Incomoda a mim, não incomoda o coleguinha do lado? Incomoda porque algo existe ali que eu preciso alertar. Algo existe naquele comportamento que está me falando alguma coisa. E aí eu sempre falo, Deus é fantástico, né? Ele é pedagógico, ele é demais. E ele faz um negócio muito show de bola. A gente, por exemplo, a gente olha para o espelho, né? Arruma o cabelo, passa um batom, coisa e tal, não gostou da blusa, troca, né? A gente vê a nossa imagem ali refletida, nossa imagem física. A gente não gostou, a gente troca. Mas como é que a gente vai ver o nosso interior? Como? E aí, olha como é que ele é show. Ele coloca os espelhos para a gente se enxergar, as pessoas, as situações, para que a gente se enxergue e aí a gente consiga promover essa transformação, essa mudança. Porque aquilo que me irrita, aquilo que me chama atenção no comportamento do outro, é algo que eu preciso enxergar em mim. No começo é difícil de entender isso, né? Mas depois a gente vai entendendo. Porque se eu falo assim, Senhor, me dê paciência, acha o quê? Que vai vir um Mercado Livre entregar uma caixa cheia de paciência com um laçarote? Não, vai me mandar aquela pessoa difícil, aquela criatura rebelde, ou aquela intransigente. Ele vai me mandar ou uma pessoa ou uma situação onde eu preciso lidar com aquela pessoa do jeito que ela é e assim exercitar a paciência que eu ainda não possuo. É o processo. Ele vai me dar uma situação que eu quero para ontem, mas acontece que eu tenho que esperar o tempo. É a paciência que eu não tenho, e eu fico ansioso, e eu fico nervoso, e eu fico enlouquecido, né? Mas é isso. A Joana também fala muito disso, dos espelhos. Aquelas pessoas e situações que eu preciso aprender e que eu ainda não dou conta. Aqui talvez os mais jovens não tenham brincado disso, mas quando eu era criança a gente brincava de escravo de Jó. A pessoa paradinha no lugar e ficava pegando a pedrinha e um passava para o outro, né, numa rodinha, escravos de Jó, e cada um passava na pedrinha
de si para o outro e do outro para a gente. E eu sempre lembro disso em relação aos problemas, aqueles problemas que a gente não resolve de jeito nenhum, porque para a gente é muito difícil. Quando o coleguinha mostra um problema dele, a gente resolve em 2 tempos, não é isso? Porque é fácil. O problema do outro é fácil. O nosso problema é que é difícil, porque é um desafio que é para nós. Então, aquele problema que eu acho um problema é uma necessidade que eu tenho de aprendizado. Eu gosto muito dos ditos populares que falam assim, acho que tem uma profunda sabedoria neles. Tem um que fala assim, há males que vêm para o bem. Aí fica assim, como é que pode o mal que vem para o bem, né? Mas o mal sou eu que enxergo. Eu é que enxergo o mal, mas na verdade é uma situação para que eu aprenda. É o meu aprendizado. Eu enxergo como mal, mas é um mal que vem para o bem. Para que bem? Para que eu aprenda a suportar, para que eu aprenda a ter a paciência, para que eu aprenda a ter a tolerância, para que eu aprenda a amar, a perdoar, que é tão difícil, né? Jesus falava assim, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está lá no argueiro a trave. Por quê? A gente enxerga tudo no outro, mas não enxerga em nós. Por isso essa viagem para dentro. E aí, nessa questão 919 mesmo, o Santo Agostinho fala disso, que a gente sempre busca justificativa para os nossos erros, para os nossos infortúnios, sempre transferindo para o outro, né, a responsabilidade. O que está acontecendo não fui eu, não sou responsável, foi fulano, foi Beltrano, foi Deus, foi o governo. E na verdade, a gente se isenta de responsabilidade. Nós projetamos no outro aquilo que não é adequado. Porque você já pensou dizer para eu confessar a mim mesmo que eu sou responsável pela minha dor, pelo meu sofrimento? É muito difícil, porque nós fomos criados numa cultura de repressão. Eu não posso sentir, que é feio. E se é feio, eu não posso sentir. É feio. Eu reprimo, jogo para debaixo do tapete, eu mascaro, dissimulo. E aí eu crio um personagem para que as pessoas me aceitem. Não é? Como eu sou lindinha. Vai viver comigo dia a dia para ver quem sou eu, né? Então a gente cria um personagem adequado, ajustado, que as pessoas aceitem e gostem. Não é falsidade isso não, tá, gente? Isso é um sistema de defesa, é natural. A gente faz isso para que a gente consiga conviver, porque saber a verdade, por isso que a verdade não nos chega totalmente, porque a gente não aguenta. Então é sempre na medida que a gente aguenta suportar, que a gente aguenta conhecer, né? E se a gente tiver assim que combater o mal, a gente tem que começar por onde? Por orgulho. O orgulho é a base, o móvel de tudo. Está lá no Evangelho, lá no capítulo 10, item 10. Está falando disso, o orgulho é a base, o móvel. Então, a gente tem que prestar atenção na gente. Tudo que eu faço, o que eu estou sentindo? Por que eu estou fazendo isso? A gente fala assim, não, eu estou com raiva, não, eu estou chateado, mas eu estou com ódio mortal, eu estou com raiva, eu estou querendo voar no pescoço da pessoa e eu falo, não, por quê? Porque as pessoas, fulano, você, né? As pessoas recriminam, então a gente cria esse personagem, não, eu só estou magoada, mas na verdade está com raiva. Então quando a gente não, como a gente foi criado nessa cultura de repressão, a gente não aprende a reconhecer nem a lidar com as nossas emoções, a gente começa a criar personagem. Só que tem um problema. Isso dificulta muito o nosso desenvolvimento espiritual. Porque se eu não sei o que eu estou sentindo, eu não consigo dar nome, logo eu não consigo lidar com isso. E o que vai acontecer? Eu vou ficar contendo, né? Igual uma panela de pressão. Ou então vou ficar negando. Não estou com raiva não, estou só chateada, mas vai passar. Estou negando, mas eu estou sentindo. Essa energia, o que acontece? Essa energia são emoções básicas, né? Todos nós sentimos, todos os seres sentem, mas são para o nosso bem, para a gente perceber o mundo, nos perceber, perceber o outro, para a gente se individualizar. Mas quando eu nego isso e eu contenho, né, como fosse um dique, o que acontece? Essa energia que precisa ser direcionada, ela vai se alojar
no meu íntimo, nos meus órgãos, e vai gerar uma doença. Que são essas doenças psicossomáticas que a gente conhece. Afetam o psiquismo e afetam o biológico, o soma, né, o corpo. Então, muito cuidado com aquilo que a gente sente, muito cuidado com as emoções refreadas. A gente tem que dar direcionamento. Eu brincava com um jovem lá da nossa mocidade, que ele estava sem celular. Eu falei, você está sem celular por quê? Ah, eu quebrei. Mas por que você quebrou? Porque eu fiquei com raiva do meu pai. Eu falei, menino, você mora num sítio, por que você não foi varrer o sítio? Você descarregava essa energia, né? E estava com o celular, e no final, a raiva passava, o quintal estava limpo e você estava com o seu celular. Então é direcionar. A gente não tem que ficar negando, mas direcionar. Vou fazer uma faxina, vou fazer uma caminhada, até sair aquele negócio, né? Aquela coisa ruim, aquele mal-estar. A gente tem que direcionar de uma forma positiva, para que a gente não fique com essas emoções desenfreadas nos adoecendo. Porque não adoece o outro, não, nos adoece. E, em consequência, os nossos relacionamentos vão pro ralo. Porque ninguém aguenta ficar ao lado de uma pessoa que vive pisando na gente, que vive reclamando de tudo, que se acha, né, melhor do que a gente. Então a gente tem que vigiar as nossas emoções. E aí, vamos lá. Bom, como o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso moral, eu preciso saber o que eu sou, para onde eu quero ir, o que eu desejo para mim. Isso é primordial. Eu preciso saber quem eu sou. Quando a gente fala assim, a pessoa faz uma lista dos defeitos, mas não lembra das qualidades, né? Então eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber onde que eu quero chegar, aonde está, onde mora a dona felicidade, onde mora a minha felicidade. Eu preciso seguir esse caminho, porque felicidade para cada um é diferente. Uns acham que felicidade é ter poder, outro é dinheiro, outro quando eu me casar eu vou ser feliz, quando eu tiver filhos. Então para cada um é diferente. E a gente precisa saber que a gente se ilude que a felicidade, ao tempo, que a felicidade, a gente vai ter essa felicidade plena aqui. E não vai. Porque aqui não é um mundo feliz. Olha que planeta que nós estamos. Mundo de provas e expiações. Não é mundo feliz. Logo, ou estamos em prova ou estamos em expiação. Mas é um degrau para que a gente alcance mundos melhores, onde o mal não vai imperar mais. Olha que delícia! Onde as pessoas de bem vão ser predominantes, o bem vai predominar, o mal vai ainda existir, que é esse mundo aqui de regeneração que a gente falou, mas vai ser um refrigério, já vai ser uma felicidade para a gente que vive aqui, nessas guerras que estão acontecendo, guerra armada, guerra urbana. Já é uma felicidade, não precisar ficar desconfiando do colega do lado. Será que ele está falando a verdade? Será que é isso mesmo? Ter essa liberdade de confiar, de amar, de se entregar ao amor fraterno, confiar nas pessoas, ter esperança. Isso alçar um mundo de regeneração é uma felicidade para a gente que vive aqui. E aí, a gente fica pensando que a gente só consegue isso se a gente tiver esse amadurecimento. Amadurecimento espiritual, amadurecimento moral. E não é para todos. Se a gente ficar buscando a nossa felicidade nas coisas materiais, na satisfação dos nossos prazeres, a gente vai ficar por aqui. E olhe lá, porque provavelmente a gente vai ser convidado a se retirar. Porque aqui já estamos num processo de transição planetária. Então não cabe mais certos comportamentos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Que tesouro é esse que ele está falando? Será que são as moedas de ouro? A conta bancária? Né? Será que a gente está falando de felicidade, de bem-estar, de alegria de viver? O que é preciso? O que é preciso para ser feliz? O que será? Né? Já que para cada um é diferente,
O que é preciso para ser feliz? Eita, nós. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na diversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar pro lado. Já imaginou de onde vem a luz no cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que o ser humano necessita, o que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa o verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade, porque não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz, do que o ser humano necessita, o que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa o verdadeiro sorriso brotar do coração? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Ainda tem gente querendo comprar cantinho no céu, né? Quanto custa? Quanto custa para ser feliz? Como se o dinheiro, como se a felicidade, melhor dizendo, se vendesse em loja, em algum lugar, em algum shopping, em algum posto de conveniência. A felicidade não é desse mundo, é de um reino que não é desse mundo. E o caminho que leva a esse reino é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para alcançar essa felicidade, eu preciso alcançar esses tesouros do céu, que são essas virtudes que eu não possuo ainda. Esse é o meu passaporte. As virtudes que eu ainda não possuo e a falta delas atrapalha os meus relacionamentos. A ordem é a fraternidade. Fraternidade é me relacionar bem com o meu irmão. E se eu não me transformo, eu não consigo fazer isso. Eu preciso tomar essa decisão de ser feliz. E aí, como todo projeto, é um projeto de transformação espiritual. Então, como todo projeto, se eu quero fazer uma casa, eu tenho um projeto. Se eu quero comprar um carro novo, eu faço um projeto. Quer dizer, eu traço metas, né, coisas que eu preciso fazer para eu alcançar o meu objetivo. Então, é um projeto de vida. A decisão de ser feliz é um projeto de vida. Eu preciso, hoje,
começar esse projeto, traçar metas, né? Conhecendo a mim, eu consigo fazer essa reforma, e fazendo essa reforma eu consigo encontrar essa tal felicidade, que para cada um é diferente, mas eu consigo encontrar ainda aqui nesse planeta a felicidade possível. Então eu preciso parar de me colocar como vítima das situações e das pessoas. Eu tenho que tomar as rédeas da minha vida, tomar as decisões adequadas para que eu consiga atingir esse objetivo que é a encarnação, que é do nosso progresso, da nossa depuração. A felicidade é para aqueles que desejam se depurar, seguir os passos do Mestre. Eu sempre lembro do Raul Teixeira, que ele fala que isso é para quem aguenta, né? Não é para qualquer um, é para quem aguenta. Reforma íntima dá trabalho, minha gente, dá muito trabalho, é preciso esforço. Então eu preciso traçar metas para eu atingir esse objetivo. Então eu vou falar muito rapidamente, porque o tempo ruge, como diz o outro, né? O tempo é pouco e é muita coisa para falar. Então, assim, traçar metas. Eu aceitar as pessoas, primeiro, aceitar as pessoas como elas são. Ah, mas como assim, difícil? Não, as pessoas nos aceitam como nós somos. Aceitar como elas são, esperar o tempo delas, o tempo de maturação, porque a gente não transforma ninguém, a gente, somos semeadores, a gente semeia. O tempo de maturação, o tempo de germinação e de florescimento não é conosco. Se Deus espera, por que a gente está tão impaciente assim, né? Também tem que ter necessidade de entendimento. Às vezes a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Às vezes está com um problema de doença em casa, está com uma separação, perdeu, ou está com algum problema que tira a paz da criatura. E a gente, às vezes, não tem essa tolerância de entender que às vezes o outro ou respondeu rispidamente, ou não falou comigo, eu fico chateada porque não falou comigo. Às vezes você não sabe o que a pessoa está passando, vai lá e pergunta, está tudo bem contigo? É uma maneira de quebrar o gelo e de abrir uma porta para essa criatura se colocar, desabafar. A gente não pode esquecer que a gente está numa trajetória, espíritos em construção, está numa trajetória de crescimento, de aprendizado. Erramos muito, continuamos errando e vamos errar muito ainda, porque quem erra é quem não sabe, e a gente, quando não sabe, a gente erra. A gente não pode ficar se repetindo, né? Mas é igual Jesus falou, vai, não peques mais, não esse pecado. A gente erra mais por ignorância do que por maldade. Então, e também, uma outra coisa, não tentar ter o controle das coisas das pessoas. Ninguém amadurece a toque de caixa, é sempre no tempo, né, de cada um no seu tempo. A gente também, se a gente for olhar para trás, quanto que a gente já mudou, quanto que a gente já aprendeu, e não foi lá atrás, foi agora. E ali a fórceps, né? A fórceps, né? É sempre uma dificuldade para mudar pouca coisa. Ter paciência com o processo de cada um, né? Para a gente chegar aqui, gente, a gente já foi muito perdoado, porque a gente já foi muito amado, então a gente foi muito perdoado. Todos nós que chegamos aqui nessa encarnação, já fomos muito perdoados para chegarmos aqui. Então, paciência, piedade, bondade, perdão. Às vezes é difícil, porque a gente só olha para o outro, mas se a gente coloca o mesmo peso e a mesma medida, a gente vai olhar para a gente também. O perdão que a gente libera para o outro é perdão para si mesmo. Eu custei entender isso. Mas não é o mesmo peso e a mesma medida? Se eu perdoo, mas com a mesma medida eu vou ser perdoado. Não é isso? Então, evitar também ficar emprestando os ouvidos, a maledicência. Nós somos responsáveis pelo conceito, pela opinião de alguém, que alguém forma em cima dos nossos comentários. Então, muita atenção com isso. O julgamento, né, que a gente está falando sempre. Não julgar, procurar não julgar. A gente não está no lugar da pessoa. Será que nós, se estivéssemos no lugar daquela pessoa, com o entendimento que ela tem, vivendo o que ela viveu, nas condições que ela vive, será que a gente faria melhor? Será? Então, pisa no freio, né? Vamos tentar não julgar, vamos acolher, né? E essa questão, esse menino chamado Orgulho, que é um amigo da onça, fala que a gente é fera e ele só detona com a nossa vida.
Ele fala que nós somos o máximo, que nós não podemos aceitar certos comentários, críticas nem pensar. O orgulho faz isso e a gente acredita. Eu falo que ele é um amigo da onça. Ele se faz de nosso amigo, a gente anda de braço dado com ele e no final das contas ele está detonando os nossos relacionamentos. Porque a gente fica presunçoso, a gente fica melindroso, a gente fica prepotente. Se a gente está em uma posição de poder, a gente fica prepotente. E é o orgulho falando. É uma das manifestações dele. Então a gente tem que olhar muito de perto. O que está me movendo? Que sentimento que eu estou tendo? Quem é esse que está me movendo? Né? Então tem que ser essa descoberta aí. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Uma vez depurados, verão a Deus. Um dia, quando depurados estivermos todos nós, porque um dia todos nós seremos anjos. Mas enquanto isso, a felicidade possível, aquilo que a gente alcança, aquilo que a gente já pode conquistar, e é pouco, é paulatino, mas é possível. Então, aquele que sofre, você, eu gosto daquelas, aqui no Sky, você que sofre, você que está passando qualquer problema familiar, que está às vezes passando por um desemprego, por uma dor qualquer, seja física, emocional, psicológica, não desista, não desanime. Deus é contigo. Deus tem um projeto para cada um de nós. Porque cada um de nós é único. E Ele tem um projeto para cada um de nós. A gente é que se afasta e Ele deixa de ser aquilo que Ele projetou para nós sermos. Mas todos os dias a gente ganha a oportunidade de nos achegarmos mais próximo desse projeto que Ele fez para cada um de nós. Então não desista. Não desiste, nós temos todos os recursos. E as pessoas que estão ao nosso redor não fazem certas coisas para implicar conosco. Não são nossos inimigos. São os instrumentos educativos que Deus coloca ao nosso lado. Então, quando eu olho para o lado daquela pessoa que fica me tirando do sério, aquela pessoa é meu instrumento de educação. Eu preciso olhar para ela com amor, com paciência, com tolerância. Porque ela é que vai me fazer modificar, na medida que eu aceito a lição. E aí eu passo de ano, eu faço a prova e passo. É um desafio vencido, olha que maravilha. Porque a gente não fica repetindo prova, né, gente? A gente faz a prova, tem um bom desempenho e passa para outra prova, não é assim? Não precisa ficar repetindo as mesmas provas. Então, uma vez que eu venço o desafio, venço a mim mesmo, combato o bom combate, eu não preciso ficar repetindo provas e a vida fica muito melhor na medida que eu me transformo intimamente. Mude o seu mundo interior e todo o entorno se modifica. Seja alguém de paz e todo o entorno será de paz. Muito bem, então não percam tempo. Não percam tempo. Projeto de vida é para hoje, é para agora. O tempo não espera. A vida segue seu curso. A vida não para porque nós estamos chorando. A vida não para porque nós perdemos um ente querido. A vida não para porque nós adoecemos. Nada para. Nada para. A vida segue. Enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas estão sofrendo, né? Males agora, imediatos. Enquanto outras pessoas estão felizes, nós estaremos também passando pelas mesmas dores. O tempo não para, então aproveite o tempo para conviver, para extrair o melhor das pessoas, dessa convivência, porque é isso que a gente leva da vida, a convivência, a fraternidade. E essa reforma íntima, que parece uma coisa muito difícil de fazer, não é tão difícil se a gente tem uma vontade firme. Então a gente precisa robustecer a nossa vontade, para que a cada dia, e olha só, a gente vai errar de novo. Eu tentei, mas eu errei de novo. Então amanhã, outro dia. Lembra de Thomas Edison? 1000 vezes para construir a lâmpada? 1000 vezes. Ele poderia ter desistido na primeira. Mas você está tentando de novo, 999 vezes. 999 caminhos que não deram certo, mas eu vou tentar outro. O 1000º ele acertou. Então é assim na nossa vida.
Nós vamos tentar, vamos errar, aquele caminho não serve, vamos tentar outro, talvez erremos, talvez acertemos, e a vida é isso, é uma construção. Mas não perca tempo, comece o seu projeto hoje, invista em si mesmo, na sua reforma íntima, no conhecimento de si mesmo, isso é que é o mal barato. E aí, eu vou chegando para o final da minha fala aqui, lembrando que nós somos sementes. Nós temos em nós todas as virtudes aqui, mas elas estão latentes. A gente não pega a sementinha, não põe numa cova, tapa o buraquinho, espera ela florescer. Então nós temos sementes em nós, que são todas as virtudes latentes. Nós precisamos criar campo propício para que elas germinem, frutifiquem, cresçam e dêem bons frutos. Porque nós somos bons por excelência, porque nós somos filhos do Pai. E o nosso Pai é um Deus de amor. Né? A gente precisa criar essa ambiência aí para que essas sementes germinem, essa semente de luz, essa semente de amor. Eu escolhi essa música, que essa música me toca muito profundamente. Eu espero que ela possa tocar o coração de vocês também. Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa. Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar, será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve para esse lugar. Sentido, verdades, destinos, porque e onde a gente quer chegar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere pra dizer que ama. Não espere pra se apaixonar. Não espere pra matar saudades, ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance da gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém.
Muita paz a todos, que Jesus abençoe. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Rosa, o nosso estudo da noite. Deus possa reservar o nosso pensamento a Deus agora, de sábado assim. Querido Mestre Jesus, pedimos a Ti que nesse momento Tu possas levar a cada um dos irmãos aqui presentes, através do passe, dos fluidos magnéticos, o amparo necessário a cada um desses irmãos que aqui está. Que cada um deles receba segundo a necessidade que precisa, e os possam penetrar através das células, dos corpos dos nossos irmãos, levando paz, serenidade, tranquilidade e aliviando segundo a necessidade e merecimento de cada um. Que os nossos irmãos, ao saírem desse ambiente, possam levar, Senhor, a Tua paz, o Seu amor, para dentro de seus lares, e lá, Senhor, repartirem com seus familiares. Envolve Jesus a cada um. Que assim seja, graças a Deus. Então que nós possamos retornar aos nossos lares, levando conosco